Caso número 3 já é uma paciente com uns dentes mais brancos, né, já por natureza, ela nunca tinha feito clareamento. Tá? Ela já tinha os dentes com um valor um pouco mais elevados, né, os dentes dela já eram B1. Isso aqui é uma coisa que pode acontecer com muita frequência, né, os incisivos centrais B1, lateral B2 e caninos A3. Né? Então, muitas vezes, pessoal, vale a pena a gente fazer um investimento aqui de clarear primeiro os caninos, tá? Para ter uma melhor resposta. Se o paciente tem tempo para fazer isso, a gente pode utilizar aí um peróxido de carbamida com moldeira, né, para fazer um clareamento mais lento, apenas nos caninos, né, e depois a gente entra com o clareamento de consultório nos incisivos centrais superiores e restante da arcada. Tá? A gente chama isso de clareamento combinado ou sinérgico, que a gente vai discutir um pouquinho depois, quando que a gente vai utilizar. Tá? Mas eu sou bem favorável a essa técnica, uma técnica mista, e produz excelente resultado no paciente. Em algumas situações clínicas, né, quando a gente faz o exame do paciente, a gente se depara com isso aqui, ó, retrações gengivais e um paciente com uma sensibilidade absurda, né, ao frio. Tá? Então, o que a gente vai fazer nessa situação? Olha lá, ó, paciente com lesões de abfração, tá? E lesões de abrasão também. Tá? Então, nessa situação, a gente tem que proteger essa superfície dentinária, porque senão o peróxido de hidrogênio ele vai entrar direto ali naqueles tubos dentinários que estão expostos, né, na superfície dentária, e realmente o paciente vai ter uma dor bastante intensa nessa região, bastante aguda, tendo que às vezes até tomar analgésico. Tá? Então, a gente tem protocolos de proteção para isso, que eu acho que são bem importantes vocês saberem, para não causar um desconforto grande no paciente e o paciente não aderir ao tratamento com vocês. Então, existe uma série de protocolos que a gente pode utilizar, depois eu vou discutir um pouquinho mais sobre eles, mas o que eu mais gosto de utilizar é fazer a aplicação inicialmente de nitrato de potássio, tá? Que é um agente dessensibilizante, ele vai despolarizar a fibra nervosa, né? Vai tirar então a condução elétrica do impulso dela por poucos minutos, né, até durar o tratamento. Tá? Então, a utilização desse agente é de 15 a 60 minutos, normalmente eu utilizo 20 minutos de aplicação, ele é um gel viscoso, a gente deixa ele quietinho ali por 20 minutos e depois eu gosto de fazer a aplicação do Gluma dessensibilizante, tá? Que não tem o mesmo princípio ativo do nitrato de potássio, aplico ele por 30 segundos, lavo, seco e por último eu faço a aplicação do verniz de flúor. Eu gosto muito dessa marca aqui, o Enamelast, mas também tem outras marcas muito boas, da 3M, por exemplo, é muito bom, só que o valor é bem mais elevado. Tá? Então, a gente tem que perder um tempo para fazer esse procedimento de proteção da superfície dentária, tá? Porque senão meu paciente não vai conseguir realizar o tratamento, porque ele vai ter uma sensibilidade dentária absurdamente grande. Tá? Então vocês têm que estar bem espertos em relação a isso. Tá? E depois aí a gente parte então para a aplicação do agente clareador. Tá? Esse é um agente clareador alemão, nem tem mais para vender no mercado, tá? Mas ele era extremamente viscoso. Isso aqui é uma coisa importante, né, pessoal? Vocês prestarem atenção quando vocês forem selecionar um agente clareador, tanto de consultório quanto caseiro, né, que ele seja viscoso. Quanto maior a viscosidade, maior a retenção dele na superfície dentária e mais íntimo contato do peróxido de hidrogênio com a superfície dentária, ou seja, mais eficaz ele será. Tá? Nos agentes clareadores caseiros, o que tem maior retenção e maior viscosidade é o opalescência da Ultradente, que é o mais viscoso deles. Tá? Então, existe diferença sim entre peróxido de carbamida e existe diferença entre peróxido de hidrogênio. Tá? Então, feita a primeira aplicação, né, os dentes já mostraram uma resposta bastante positiva, o paciente ficou feliz. Né? Normalmente, para esse tipo de caso, uma aplicação já é o suficiente. Tá? Apesar de eu achar que região de caninos
ainda poderia ser investir um pouquinho mais, né, para aumentar o valor. Mas o paciente ficou feliz com o resultado, né, era o que ela queria, dar apenas uma iluminada no sorriso, e ela ficou contente com a situação. Caso número 4 é um caso que eu considero às vezes um pouco de desafio, né, paciente que tem, né, uma grande alteração de cor em região de caninos, né, o paciente nunca tinha feito clareamento, certo? Então tem uma cor um pouco mais saturada na região de caninos, bordo incisal um pouco mais translúcido, não sei se vocês recordam, esses bordos incisais muito translúcidos, às vezes eles aparecem mais, ficam mais translúcidos ao final do tratamento, e aqui a foto não está um pouco difícil de observar, mas depois vai ficar mais fácil. O paciente tem uma área de opalescência central aqui mais alaranjada também, que depois do tratamento ela ficou um pouco mais evidente. Que olha aqui, ó, na região central, ó, é uma área mais opalescente, mais alaranjada, como a gente diz, né? No incisivo lateral, essa região também é um pouco mais alaranjada, né? Isso é a opalescência do dente, né? E isso, às vezes, pode dar um resultado final adverso para a gente, conforme vocês vão ver aqui. Tá? O paciente nunca tinha feito clareamento, paciente bastante jovem, né? Vocês podem ver que quando a gente faz o uso da escala Vita com 3 cores, a gente consegue identificar os padrões na cavidade oral, ou seja, não é apenas uma cor, que é uma cor predominante. A gente vai ter dente B1, a gente vai ter dente B2, a gente vai ter dente B3 nessa arcada dentária. Por isso que é extremamente importante a fotografia e mostrar para o paciente aonde ele tem B3, aonde ele tem B2 e aonde ele tem B1 e o que vai se melhorar e o que vai se buscar, né, com o clareamento. Tá? Por isso que o clareamento de consultório ele pode se tornar um grande aliado de vocês, porque vocês vão conseguir fazer aplicações pontuais por estrutura dentária, né, por dente, né, e isso pode facilitar bastante o resultado final. Tá? Nesse caso foi selecionado o Opalescence Boost, que é um peróxido de hidrogênio a 40%, ele é feito de 2 a 5 aplicações por sessão. Tá? Então se espera 20 minutos, se remove o agente, ele é extremamente viscoso, tá? É fácil a remoção, mas é como aquele agente clareador que a gente mostrou primeiro lá. Se você não tiver uma bomba de sucção potente, vai ser difícil de você retirar e às vezes você pode acabar queimando o teu paciente. Tá? Esse sistema aqui, que é o Opalescence Boost, eu gosto muito dele porque ele vem com uma seringa de nitrato de potássio já, que é para aplicar no final do tratamento no paciente. Tá? Ou você pode aplicar antes ou depois, ou pode aplicar nos 2 períodos também, né? Que a intenção aqui é despolarizar a fibra nervosa, né? A condução elétrica da fibra. Tá? Então, pessoal, agora eu vou passar um videozinho para vocês da utilização do Opalescence Boost. Acho que é bem importante vocês prestarem atenção de como é que se usa também esse agente clareador. Tá? Ele tem um sistema de afastador um pouquinho diferente, né, onde o posicionador de língua ele é individual, não é junto com o arco. Tá? E vocês vão ver que a sistemática é mais ou menos parecida, mas tem às vezes alguns detalhes que diferenciam as técnicas. Okay? Opalescence Boost is a powerful 40% hydrogen peroxide in-office whitening gel that can provide stunning results in as little as 1 hour. In this video, we'll show you step-by-step how to get maximum whitening results with Opalescence Boost safely and effectively. Before beginning the procedure, bring Opalescence Boost to room temperature. Determine the patient's initial shade with a Vita shade guide for your records. Both the patient and the dental professional should use protective eyewear throughout the procedure. For added security, tie a length of dental floss through one of the holes in the isoblock to prevent accidental swallowing. Place a self-supporting lip and cheek retractor followed by the Ultradent isoblock. Instruct the patient to hold the isoblock in place with gentle but firm biting pressure. Completely rinse and air dry the teeth. Now you're ready to place the resin barrier. Start by removing the Luer lock cap from the Opaldam green syringe and securely attach a micro 20 gauge tip. Verify flow prior to placing intraorally.
Then express a continuous speed of opal dam green along the gingival margin, overlapping approximately 0.5 millimeters onto the enamel. Extend the resin one tooth beyond the last tooth to be bleached, and continue building the barrier apically until it is 4 to 6 millimeters high and 1.5 to 2 millimeters thick. Visually check that all gingival tissues at the resin margin are covered and that a good seal is established. Using the mouth mirror, look up the long axis of the teeth and reapply the resin to any minute openings. Light cure the resin for 20 seconds per arch using a scanning motion. Carefully check the resin cure with an instrument. With the resin barrier cured, you're ready to apply Opalescence Boost to the prepared teeth. Because Opalescence Boost is chemically activated, it needs to be mixed just prior to placement. Before mixing, check that the red plunger is securely attached to the clear plunger. Depress the red plunger, forcing the contents of the red syringe into the clear syringe. Quickly and forcefully depress the small clear plunger into the middle small clear syringe to rupture the internal membrane. Doing this combines the bleach and activator. Continue depressing the clear plunger so all of the gel is in the red syringe. Reverse the action and mix a minimum of 50 times total or 25 times on each side. Be sure to finish with all the mixed gel in the red syringe. Twist to separate the two syringes. Discard the clear empty syringe and attach the micro 20 gauge FX tip onto the red syringe. If you feel any resistance, do not proceed. Attach a new tip and test the flow again before applying Opalescence Boost to the teeth. Apply a layer of Opalescence Boost approximately 1 mm thick over the labial surface of the teeth to the incisal and occlusal surfaces. Allow the gel to remain on the teeth for 20 minutes, periodically checking and reapplying the gel to areas that have thinned or need replenishing. Remove the gel using suction only. To prevent Opalescence Boost from splattering onto the soft tissues, do not use water to rinse during the initial suction. Suction the gel from the teeth using a Luer-Vac and surgical suction tip. Use caution not to dislodge the isolation barrier. Tip: clear suction periodically with water. Evaluate the shade change after each application and monitor the patient for any sensitivity issues. Repeat application one more time or until the desired results are achieved. Do not exceed 3 applications per visit. Suction the gel from the teeth using the Luer-Vac and surgical suction tip, then thoroughly rinse teeth with an air-water spray and the high-volume suction. Once the desired shade of white is achieved, use a dental instrument to remove the cured opal dam resin barrier. It will easily come off in 1 or more large pieces. The total procedure, including setup and isolation, typically lasts 60 minutes. This includes 2 20-minute applications of Opalescence Boost for a total of 40 minutes of whitening time. Be certain to read the product instructions, warnings, and information for the patient contained in the package, and advise the patient accordingly. Many clinicians find patients enjoy having a take-home option to follow up their in-office treatment and continue the whitening process. The patient should wait 24 to 48 hours before beginning an at-home whitening treatment. Opalescence PF is recommended for custom tray whitening, or our pre-filled dispose whitening option, Opalescence Go, can be offered to eliminate the need for custom trays, providing convenient, professional whitening to go. For post-procedure sensitivity, use a potassium nitrate product, such as Ultra Ease, immediately after treatment and for 15 minutes to 1 hour per day until sensitivity subsides. In as little as 1 hour, Opalescence Boost can give your patients the bright, white smiles they've always wanted. Opalescence Boost is a professional tooth whitening product applied only in the dental office by a licensed dental professional. Esse sistema que eu acho bem importante, a Ultradent, ela é uma líder mundial em ponteiras, né? Inclusive para pequenas cânulas para sugar intraradicular, para quem faz endodontia. E eles têm umas sacadas muito legais, né, nessas ponteiras. Esse agente clareador ele tem tipo uma esponja na ponta, né, que serve para facilitar a aplicação do agente.
O agente ele é extremamente viscoso, ele não escoa, ele fica paradinho quando você aplica, e graças a essa esponjinha que ele tem na ponta, facilita bastante a dispersão do produto. Outra coisa que eu gosto muito da Ultradent é essa barreira de proteção, ela branquinha aqui, a outra era azul, da FGM. Essa barreira, quando você vai remover ela, ela não quebra, ela sai inteira. Dos outros fabricantes, normalmente ela sai quebradiça, e às vezes fica até um pouquinho difícil de remover em dentes posteriores, tá? Então, eu gosto muito desse tipo de barreira que faz a remoção inteira, facilitando a nossa vida bastante, tá? E ela é bem segura também. Então, pessoal, aqui após a aplicação por 30 minutos, a gente estendeu um pouquinho o protocolo do fabricante, que recomenda 2 aplicações de 20 minutos. A paciente começou a ter um pouco de sensibilidade exacerbada, algumas coisas que foram bem interessantes aqui, por exemplo, o incisivo central respondeu extremamente bem, mas aquela área de opalescência central, ela começou a ficar um pouco mais evidente, tanto no incisivo lateral quanto no incisivo central. Então isso aqui é bem importante a gente, antes da gente começar o clareamento, a gente explicar para o paciente que é uma característica dela. No caso, depois aqui foram realizadas sessões específicas para a região de caninos, que eram um pouco mais amarelados, tá? Tanto inferiores quanto superiores, certo? Para tentar aumentar um pouquinho o valor, então, dos caninos, tá? Vamos dar uma olhadinha agora no caso número 5. O caso número 5 é uma situação interessante, tá? Esse agente é um agente da Day White, tá? Mas não é o agente aqui, não é o importante. O importante aqui é a barreira não foi bem colocada, a barreira gengival. Eu sempre gosto de utilizar em arcada superior primeiro, conforme eu mostrei aquele protocolo clínico no início da aula, tá? Para vocês. Eu gosto de fazer a aplicação na arcada superior para o paciente já visualizar que está funcionando o tratamento clareador, mas isso é uma coisa minha, tá? Vocês podem fazer clareamento das 2 arcadas até para ganhar tempo, porque esse é um procedimento demorado, e o paciente às vezes não tem muito tempo para ficar 2 horas contigo no consultório, Mas nessa situação clínica aqui, a barreira foi mal colocada, tá? E olha o resultado final após o clareamento, após uma sessão. A gengiva, pessoal, ficou queimada, certo? Ela fica assim, ó, descolorida, tá? Porque o gel penetrou por baixo da barreira, certo? Isso aqui você vai aplicar o neutralizante, Nessa situação clínica aqui, como foi pouca, o paciente não vai ter muita sensibilidade. Isso aqui em torno de 1 ou 2 horas ele volta ao normal, tá? A gengiva ela se reorganiza extremamente rápida, e aí vai ter uma cicatrização rápida dessa região também. Se você não tiver o Neutralize no consultório, porque acredito eu que só venha no kit da FGM, e esse era um produto americano, você pode fazer uma pasta com bicarbonato de sódio, pó de bicarbonato de sódio, e aplicar por cima da região, que também funciona muito bem. Tá? Vai ter um bom resultado de neutralização, ok? Bom, eu vou explicar um pouquinho para vocês agora como é que é o procedimento de microabrasão. Depois, numa aula futura, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho que é uma situação bem importante vocês saberem. E digamos que vocês façam um clareamento no paciente, o paciente já tenha manchas de fluorose e de repente você queira fazer o nivelamento dessas manchas, é bem importante você saber a profundidade dessas manchas antes de fazer o clareamento. Tá? Então essa paciente aqui, ela tinha manchas de fluorose bastante severas, nos dentes incisivos anteriores, tá? Algumas bandas também de fluorose aqui, manchinhas aqui no canino, ponta de cúspide também, que essas manchinhas após o clareamento elas podem se acentuar um pouco mais. Então é importante de você realizar o diagnóstico de quão profunda é essa mancha para ver se você vai ter que restaurar ela após o clareamento, caso essa mancha não fique nivelada.
Então tá aqui foi aquilo que eu comentei com vocês, né? A gente vai pegar um aparelho foto convencional, né? Vai colocar na face palatina dos dentes e vai fazer a transiluminação. Se a mancha ficar evidente, é sinal de que eu vou ter que fazer a microabrasão ou eu vou ter que até fazer um procedimento restaurador. Se a mancha sumir, né, eu posso fazer uma microabrasão porque essa mancha ela é bem superficial e ela vai ter uma resposta positiva ao procedimento com microabrasão. Então, nesse caso aqui, essas duas manchas centrais eram manchas um pouco mais profundas. E aí a gente tem duas opções aqui. Ou a gente parte para o tratamento restaurador depois. A microabrasão vai ter uma ação bastante limitada que não vai funcionar bem. Ou a gente pode fazer o uso de um produto chamado Icon, que depois eu vou mostrar para vocês, que é um produto que faz um mascaramento ali superficial mascaramento superficial da região. Na realidade, ele modifica o índice de refração de luz da superfície afetada, tornando ela um pouco mais vitrificada, a luz bate ali e dá uma sensação de que essa mancha não existe. Tá? É um procedimento conservador também, não é restaurador. E as duas são tentativas, tanto a microabrasão quanto a inserção do Icon são tentativas mais conservadoras porque não removem a dentária de uma forma significativa. Olha aqui a região do canino dessa paciente, ó. A manchinha que ela tinha na ponta de cúspide já é uma mancha bem suave e que tende a responder mais positivamente à microabrasão nessa região aqui, tá? Diferentemente dos incisivos centrais. Então, vale a pena a gente perder um pouco de tempo nisso, fazer essa transiluminação pela face palatina para identificar se a mancha é profunda ou não. E aí a gente alertar para o paciente, se a gente vai ter que restaurar ou não vai. Porque muitas vezes o paciente acha que aquela mancha vai subir e ela não vai sumir, às vezes ela fica até mais acentuada. Então, para realizar o procedimento de microabrasão, existem dois produtos no mercado, que são produtos bem antigos. O primeiro é o Opalustre, da Ultradent, e o outro é o Whitenis RM. Tá? Ambos são ácido clorídrico 6,6% mais carboneto de silício. Certo? Como é que você vai utilizar? Existem duas técnicas para isso. A técnica do fabricante eu vou mostrar para vocês como é que se usa. Eu particularmente não gosto muito porque não acho ela seletiva. Tá? Você vai fazer o uso com uma taça de borracha, você vai fazer a dispersão do produto e vai aplicar a taça de borracha por cima do esmalte em baixa rotação por 60 segundos. E você pode repetir a aplicação 2 ou 3 vezes. Tá? Eu acho que remove muita estrutura dentária de uma forma não seletiva utilizando essa técnica. Eu particularmente não gosto muito. Tá? Vou mostrar depois como é que eu utilizo. Tá? Vou mostrar para vocês aqui a técnica da Ultradent, como é que eles preconizam a utilização do Opalustre. Tá? Então o paciente tinha umas manchas nos incisivos centrais. Daí eles fazem a aplicação ou com uma taça de borracha ou com uma escova mais dura, tá? No caso aí com uma tacinha de borracha própria do sistema, tá? Depois vai ser lavado. É importante a utilização do isolamento absoluto. A gente está trabalhando com um ácido extremamente potente, tá? Então tem que se usar isolamento absoluto para fazer esse procedimento. Essa é a técnica como eu utilizo. Eu coloco o agente, no caso aí foi utilizado o Opalustre, eu coloco o agente somente na área afetada e eu vou esfregar com um cotonete, certo? A região afetada por 60 segundos. Vou fazer uma fricção bem vigorosa naquela região, tá? Mas eu não vou fazer fricção nas outras áreas do dente, que são áreas as quais eu não quero fazer a remoção superficial do esmalte. Não esqueçam, pessoal, vocês estão trabalhando com um produto altamente ácido, que pode, inclusive, fazer a remoção total da superfície do esmalte se vocês não prestarem atenção. Já aconteceu casos na clínica, inclusive aconteceu casos já com ex-formandos nossos, que foram para um consultório
né, e fizeram a remoção da mancha de uma forma iatrogênica, né, e removeram toda a superfície do esmalte, ficando só a dentina. Né? Aí isso não tem conserto, né? O pessoal tem que fazer uma faceta de resina depois. Então, por favor, usem com cautela esse produto. Eu gosto sempre de menos é mais aqui, né? Então eu gosto de fazer 3 a 5 aplicações por 60 segundos. Se eu não remover a mancha, eu parei. Tá? Essa é a minha regra. Tá? O fabricante do Opalustre, ele não indica quantas aplicações você pode fazer, ele só diz que você pode reaplicar. Tá? Eu gosto de ser bastante cauteloso porque eu já vi muita gente boa remover esmalte da superfície e ter exposição de superfície dentinária logo abaixo, e aí é um problema, né, pessoal? Você vai ter que restaurar esse dente, né, e aí não é legal. O paciente não estava avisado disso, né? Isso inclusive pode causar um problema legal, jurídico para você. Tá? Então, a situação após a aplicação do Opalustre, né, não modificou, a gente já não esperava, né, que a mancha fosse removida, né, porque a mancha era muito profunda, mas a paciente queria tentar. É importante salientar a importância do uso do DIC de borracha aqui, tá, para proteger bem esse paciente, tá? Óculos de proteção também, ok? Depois a gente vai fazer um polimento dessa superfície, a gente vai aplicar uma pasta diamantada, a mesma que a gente utiliza para resina composta, né? E a gente daí sim vai pegar uma baixa rotação para fazer o polimento aí com discos de feltro, e pode-se utilizar também tacinhas siliconadas, né, para fazer o polimento, como a gente faz o polimento de resina composta. Tá? A gente depois pode também fazer a aplicação de flúor, caso o paciente tenha alguma sensibilidade. Nesse caso, como a gente não teve uma remoção muito significativa de estrutura dentária, né, porque a lesão era profunda, né, mas aqui serviu apenas para exemplificar para vocês que a gente deve ter cautela, certo? E o paciente tem que estar bem ciente que é uma tentativa de remoção da mancha, ok? Depois a gente utilizou nesse caso o Icon, né, e houve daí um resultado mais positivo em relação à dispersão de luz na superfície dentária. Tá, vou mostrar rapidamente como é que é a utilização do Icon, de acordo com o fabricante.